Debaixo das colinas verdes da Bósnia, alguns dizem que existe um segredo que o mundo não está pronto para enfrentar. Pirâmides colossais, mais antigas que qualquer uma no Egito, zumbindo com energias estranhas. Alinhadas com as estrelas, e talvez ligadas por tecnologia esquecida à Grande Pirâmide de Gizé. Oficialmente, estas colinas são formações naturais, mas para aqueles que caminharam por seus declives, aventuraram-se nos túneis abaixo, a verdade parece muito mais estranha. Em 2005, o pesquisador bósnio-americano Samir Osmanagić estava nas encostas da colina Visochica, logo fora da cidade de Visoko, e teve uma revelação. Do sopé do vale, as encostas da colina formavam triângulos quase perfeitos, uma linha que ele afirmava estar alinhada com os pontos cardeais. Ele determinou que a estrutura era feita pelo homem e a declarou a Pirâmide do Sol. Com 720 pés de altura, era um terço mais alta que a Grande Pirâmide. A oeste, outra colina em forma de pirâmide foi encontrada, e além, mais. Osmanagić nomeou a Pirâmide da Lua, a Pirâmide do Dragão e o Templo da Terra. Um complexo antigo que, segundo ele, se estendia pelo vale, superando Gizé tanto em escala quanto em mistério. Osmanagić acredita que essas estruturas têm pelo menos 12.000 anos, possivelmente 34.000, construídas quando a maior parte da Europa estava sob o gelo. Escavações lideradas por sua fundação revelaram enormes blocos de pedra que, segundo ele, são de concreto. Testados, ele afirma, para serem 5 vezes mais fortes do que qualquer coisa que engenheiros modernos possam produzir. Um cientista de materiais francês até concluiu que o concreto bósnio foi aquecido acima de 500 graus Celsius. Tecnologia que não deveria ter existido há 12.000 anos. Nos túneis próximos de Ravna, trabalhadores descobriram enormes blocos de cerâmica, alinhados de forma a bloquear a radiação nociva enquanto aumentam, cito, a energia benéfica. No topo da Pirâmide do Sol, Osmanagić relata ter detectado ondas estacionárias viajando mais rápido que a luz, prova, segundo ele, de uma internet cósmica usada antigamente para a comunicação interestelar. É aqui que as ligações com Gizé se enraizam. Tanto as pirâmides bósnias quanto a Grande Pirâmide dizem estar alinhadas com precisão quase perfeita ao norte verdadeiro. Ambas estão ligadas em círculos de história alternativa a alinhamentos astronômicos, Órion para Gizé, as Pleiades para a Bósnia, possivelmente formando nós na rede de energia planetária. E ambas estão envoltas em lendas de tecnologia antiga avançada, das propriedades de usina de energia de Gizé aos túneis de cura da Bósnia. A arqueologia tradicional é categórica. As pirâmides são colinas naturais de ferro gusa, moldadas por milhões de anos de processos geológicos. Os blocos são arenito fraturado e conglomerado. Na visão deles, quaisquer alinhamentos são coincidentes. No entanto, tais conclusões não impediram centenas de milhares de visitantes, atraídos pela curiosidade, esperança e a emoção de tocar algo que os especialistas dizem que não deveria existir. Quer sejam maravilhas naturais envoltas em mito ou o remanescente desgastado de uma civilização esquecida. As colinas de Visoko e a Grande Pirâmide de Gizé estão agora para sempre ligadas na mente daqueles que procuram as impressões digitais dos antigos. E se Osmanagić estiver certo, podemos estar olhando para monumentos gêmeos construídos milhares de anos antes da história registrada, ainda pulsando com a energia de um mundo perdido. Esfinge de Bucegi e a Grande Esfinge de Gizé. Todos os anos, no dia 28 de novembro, enquanto o sol começa a descer sobre a Romênia, no Planalto de Bucegi, centenas de pessoas desafiam nevascas e ventos cortantes para testemunhar um estranho milagre. Ao pôr do sol, raios dourados caem sobre uma formação rochosa desgastada em forma de cabeça humana.
conhecida como a Esfinge de Bucegi, e parecem formar uma pirâmide de luz brilhante e perfeita. Os peregrinos a chamam de força curativa. Os cientistas a chamam de coincidência. Mas outros a veem como evidência de um mistério mais profundo, um que se estende do coração da Romênia às areias do Egito. A Esfinge de Bucegi se eleva a 2.216 metros acima do nível do mar. Seu perfil gravado em arenito por milênios de erosão, ou assim dizem os geólogos. Mas para outros, é uma estátua monolítica, deliberadamente esculpida por uma civilização antiga. Nem sequer foi chamada de Esfinge até 1936, quando sua semelhança com a Guardiã de Gizeh despertou especulações em jornais locais. A semelhança, alguns afirmam, é mais do que simbólica. De acordo com a médium mais talentosa da Romênia, uma torrente energética flui entre os dois monumentos. Um fluxo de poder, idêntico em frequência, ligando os dois como transmissores gêmeos de uma tecnologia perdida. As montanhas ao redor da Esfinge não são menos estranhas. Lendas falam de uma vasta rede de túneis subterrâneos que se estendem pela Romênia e ligam picos de montanha. Reverenciados por antigas tribos dácias no que os místicos chamavam de Triângulo Dourado. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas tentaram perfurar direto através de Bucegi para um túnel ferroviário secreto. Eles foram detidos pela guerra, ou talvez algo inexplicável espreitasse mais fundo. Em 1985, a polícia secreta romena selou uma das entradas com explosivos. Os locais dizem que a montanha engoliu 100 trabalhadores vivos. Em 1993, a região foi abalada por um enxame de terremotos rasos. Eles ocorreram em horários precisos ao longo de vários dias, 3 horas e 20 horas, e sempre com um rugido subterrâneo. Moradores de Busteni sofreram com choques estáticos, insônia e euforia estranha. Mas ninguém conseguia explicar os tremores, ou por que pararam tão subitamente quanto começaram. Ao redor da Esfinge, os crentes afirmam que a própria realidade parece se distorcer. Na vizinha Baleia Alba, câmeras reiniciam sozinhas, e pessoas desmaiam com energia invisível. Na trilha Ipimixi, excursionistas dizem desaparecer em um caminho fantasma envolto em nevoeiro. E reaparecer dias depois, machucados e quebrados, quilômetros de distância. Os locais chamam esses lugares de portais para o céu. Outros acreditam que são portais do tempo ou remanescentes de uma tecnologia deixada por extraterrestres. A Esfinge não tem história escrita, nem tumba sob ela, nem rei para nomear. Seja esculpida pelo vento ou pela intenção, ela âncora uma mitologia que se recusa a desaparecer. Um rosto de pedra se volta para o céu, esperando que algo ou alguém retorne. Esfera gigante da Bósnia e as esferas de Dikis. Uma colossal esfera de pedra enterrada profundamente em uma floresta da Bósnia. Uma esfera quase perfeita esculpida por mãos desconhecidas, pulsando com ferro e mistério. Milhares de quilômetros de distância, suas gêmeas. Meio enterradas no solo da Costa Rica. Mesma forma, mesmo mistério. E possivelmente, se um pesquisador estiver certo, a mesma origem. Essas esferas foram criadas por uma civilização estrangeira, uma raça atlante perdida, ou são relíquias de algo não totalmente humano. Em 2016, uma enorme esfera de pedra foi desenterrada em Podbravia, Bósnia. Medindo quase 5 pés de diâmetro e pesando mais de 30 toneladas, foi mais um mistério descoberto por Samir Osmanagic, que foi chamado de Indiana Jones da Bósnia. Ele afirmou que poderia ser a maior esfera feita pelo homem já encontrada. Sua superfície e cor de ferrugem sugere um teor de ferro incomumente alto. Algo que Osmanagic insiste não ter sido um acidente, mas uma escolha deliberada. Sua teoria?
que a esfera foi criada por uma civilização europeia avançada há mais de 1500 anos. Uma que desde então desapareceu da história. Osman Agik passou décadas estudando essas esferas. Ele documentou mais de 80 pedras esféricas na Bósnia. Muitas destruídas por saqueadores que acreditavam que ouro antigo estava escondido dentro. Apenas 8 permanecem em seus locais originais. O que elas representam permanece inexplicado, mas Osman Agik acreditava que sua forma não foi acidental. Esferas, ele diz, eram reverenciadas por sua energia, cura, ressonância, poder. A esfera bósnia tem uma semelhança impressionante com outro mistério global, as esferas de Dyke, da Costa Rica. Mais de 300 delas foram descobertas no chão da floresta, perfeitamente redondas, pesando até 15 toneladas, alinhadas com eventos celestes e datando de pelo menos 800 depois de Cristo. Arqueólogos tradicionais acreditam que as esferas da Costa Rica eram símbolos de status ou marcadores de fronteira. Criados pela cultura de Kiss, agora extinta, mas as lendas dizem o contrário. De acordo com a lenda, elas foram disparadas dos céus pelo deus Tara para combater espíritos de furacões. Outros acreditam que as esferas podem ter mapeado as estrelas ou servido como ferramentas de navegação alienígena. Bosman Ig acredita que essas anomalias gêmeas fazem parte de um padrão global. Ele documentou esferas semelhantes no México, na Ilha de Páscoa e nas Ilhas Canárias. Ele sugere que não eram apenas artefatos, mas componentes de uma antiga rede de energia. Uma internet cósmica construída com tecnologia que ainda não entendemos. Céticos afirmam que a esfera bósnia não é nada mais do que uma concreção natural. Mas mesmo eles admitem sua precisão, peso e teor de ferro são incomuns. Esses artefatos gêmeos, Bósnia e Costa Rica, poderiam ser ecos de uma ordem global esquecida? Colombo e o Planalto das Potes de Laos. Espalhados pelas colinas cobertas de névoa de Laos e escondidos nas profundezas das selvas de Sulawesi. Em Indonésia, jazem 2 misteriosos campos de pedra. Potes gigantes, alguns pesando mais de 20 toneladas. Pontiram a paisagem, silenciosos, desgastados e vazios. Milhares de quilômetros de distância, mas estranhamente semelhantes. Esses artefatos levantam a mesma pergunta arrepiante. Quem os construiu e para que foram usados? Arqueólogos dizem que são antigos vasos funerários, mas lendas locais falam de reis, gigantes e maldições. Alguns até acreditam que são os remanescentes esquecidos de uma civilização perdida. Uma que pode ter se estendido por continentes. No norte de Laos, mais de 3.000 potes megalíticos estão espalhados pelo planalto de Chiang Khun. Alguns chegam a quase 10 pés de altura, esculpidos em arenito, granito, até mesmo calcário denso. Datando de até 1240 a.C., seus criadores permanecem desconhecidos. Ossos funerários, ossos cremados e relíquias estilhaçadas os cercam. Outras histórias afirmam que os jarros foram formados a partir de uma mistura primitiva de cimento e cozidos em um antigo forno em caverna. Mas os arqueólogos permanecem divididos. Os jarros são muito grandes, muito numerosos e muito remotos para explicações simples. Quase 2.000 milhas de distância, no Vale Bada, na Indonésia, a Terra conta uma história semelhante. Aqui, calambas, enormes vasos circulares de pedra, descansam sob o dossel da selva. Muitos ainda carregam tampas. Outros são decorados com rostos estranhos e entalhes de macacos e lagartos. Tribos locais acreditam que foram usados por reis, não para sepultamento, mas para banho ou até mesmo punição. Uma lenda afirma que um criminoso foi transformado em pedra, sua estátua agora em pé com sulcos profundos, punição infligida por suas vítimas.
Outra conta sobre um guardião da aldeia transformado em pedra por roubar arroz. Locais dizem que algumas estátuas se movem sozinhas, outras desaparecem completamente. Escavações próximas em Pocahontas revelam que Colombo detinha os restos cremados de famílias de elite. Alguns até mostram sinais de modificação dental e sacrifício ritual. A Unesco nota suas semelhanças: jarros de pedra maciça, usos funerários e iconografia estranha. Alguns arqueólogos propõem que ambos os locais pertencem a uma tradição maior e esquecida de enterros em jarros em todo o Sudeste Asiático. Mas outros vão mais longe, afirmando que ambos são relíquias de uma antiga civilização apagada da história, uma que pode ter possuído tecnologias perdidas ou hospedado seres de tamanho incrível. Os jarros permanecem, as pessoas se foram e a verdade ainda está enterrada. Muralhas de Sacsayhuaman e muralhas ciclópicas, escondidas no alto dos Andes peruanos, empoleiradas acima das colinas da Grécia Antiga. Duas muralhas impossíveis desafiam a história. Uma é a coroa irregular do Império Inca, Sacsayhuaman, construída com pedras de 200 toneladas. Transportadas 22 milhas de pedreiras distantes, moldadas com tanta precisão que nem uma folha de grama cabe entre elas. A outra é Micenas, a fortaleza grega cujos rochedos são tão vastos que os contadores de histórias antigos afirmavam que apenas os gigantes de um olho só, os ciclopes, poderiam ter colocado eles no lugar. Mas olhe mais de perto e padrões emergem: as formas complexas das pedras, as juntas sem argamassa, a resistência inexplicável a terremotos. Para alguns pesquisadores, estas não são coincidências com as impressões digitais de criações gêmeas em lados opostos do mundo. A arqueologia tradicional sustenta que as duas culturas desenvolveram suas muralhas independentemente. Os micênicos, entre 1600 e 1100 a.C., empilharam maciços blocos de calcário sem trabalhar e sem argamassa. Mais de 2000 anos depois, os incas construíram suas muralhas. É o cronista Pedro C.S. de León descrevendo exércitos de 20.000 homens transportando pedras com cabos de couro e fibra de cabuia. As técnicas eram diferentes, as ferramentas eram primitivas, os construtores eram brilhantes, mas mortais. E, no entanto, outras teorias vão mais longe. Uma planta perdida que poderia amolecer a rocha, espelhos gigantes aproveitando o calor do sol, ou até mesmo engenheiros de outro mundo. Hiperdifusionistas como David H. Childress veem uma única cultura megalítica antiga, talvez a Atlântida, espalhando seu conhecimento através dos oceanos. Graham Hancock os chama de impressões digitais de uma civilização desaparecida da Idade do Gelo. Teóricos dos astronautas antigos sugerem tecnologia alienígena. Mitos de construtores gigantes aparecem em ambos os hemisférios, ciclopes na Grécia e seres sobrenaturais imponentes na lenda andina. Alguns pesquisadores detectam codificação astronômica no layout de Sacsayhuaman, com ângulos correspondendo a ciclos lunares e solares, sugerindo que o local era mais do que uma fortaleza. Ambas as cidadelas poderiam ter sido observatórios em uma rede pré-histórica compartilhada? Mesmo hoje, ambas as muralhas ocultam segredos. Abaixo de Sacsayhuaman jazem vastos túneis e monólitos de origem desconhecida. Na Grécia, as camadas mais profundas da fundação da Acrópole mostram evidências de fases de reconstrução, talvez construídas sobre ruínas ainda mais antigas. Duas muralhas, dois mundos, um mistério. Elas foram realmente construídas por mãos separadas? Esses artefatos gêmeos são prova de uma civilização global perdida ou meramente uma coincidência? Deixe-me saber nos comentários.
Como sempre, obrigado por assistir ao Dark 5. Curta e inscreva-se para continuar explorando os maiores mistérios deste mundo e além.